O Exército hoje tem na faixa de 120 mil homens, como eu falei com vocês. A Aeronáutica deve ter de 30 a 35 mil homens. Né? Não sei se de repente chega a 40. E a Marinha tem cerca de 20 mil homens. É a força que tem menor contingente é a Marinha, né? Em relação às três forças. Mas será que 20 mil homens atendem a Marinha? Né? Porque, né, você vai ter que ampliar a presença da Marinha, né, na região amazônica e também na região lá né, do sul do país, naquelas bacias hidrográficas. Então você vai ter que ter, em tese, o quê? Mais embarcações, né? Você vai ter, em tese, mais. Não vou nem falar em distritos navais, você vai ter que ter mais quartéis de marinha. A Força Aérea está criando mais bases, vai ter que se reposicionar. Então, tem que ser revisto esse quantitativo da força. Ela é necessária? Ou eu vou precisar inchar ainda mais o efetivo dentro das Forças Armadas? Porque hoje em dia, já digo para vocês que nós temos um problema institucional muito grave, que é o quê? Falta de pessoal. Hoje em dia, nós encontramos um problema nas Forças Armadas, que é falta de pessoal. Parece louco, né? Mas falta pessoal. Isso, né? O Brasil todo. Até porque naquele negócio, a nossa esquadra também não é tão grande. Mas se o nosso plano de estratégia visa que a Marinha tenha essa capacidade operacional enorme que vai ter sido dada a ela, você tem que ampliar o quê? O contingente. A mesma coisa, você vai ter que, né, em relação ao exército, reposicionar o exército todinho, né? Criando algumas... Vai ter que criar mais quartel, vai ter que ampliar a quantidade de efetivo, beleza? Porque para você se fazer presente, né, ou você tem tropa muito grande, ou você tem mobilidade, né, uma incrível mobilidade pelo território nacional. Né? Mas aquele lance, mas mesmo muitas vezes você tem uma tropa, você consegue ter uma incrível mobilidade pelo território nacional, mas você não tem efetivo para isso. Beleza? Tu vai ser 120 homens no exército, é gente pra caramba. Mas, pô, aquele lance, o cara que vai de carrinho, aquele caminhãozinho de combate ou vai no mato, o cara tem uma capacidade de, né, lastrear, né, de se mover, X. Já por Força Aérea, a capacidade é 10x. Entendeu? A Força Aérea é aquela que tem um sistema de transporte mais rápido. Não é isso? E a nossa aeronáutica, ela não é capacitada como sendo, né, uma força belicosa, como eu falei, para ficar invadindo outros países. É de defesa. Né? Então é aquele lance. Vamos crescer o efetivo, mas vamos crescer até onde? Já que o nosso objetivo é a defesa. Beleza? Então depois que houver esse reposicionamento das Forças Armadas pelo território nacional, eu automaticamente já estou vendo o quê? A necessidade de efetivo que eu vou precisar. Beleza? Estrutura... Oi? De nada. Diretriz 16. Estruturar o potencial estratégico em torno de capacidades. Convém organizar as Forças Armadas em torno de capacidades, não em torno de inimigos específicos. O Brasil não tem inimigos no presente. Para não tê-los no futuro, é preciso preservar a paz e preparar-se para a guerra. Ou seja, ele fala, não vamos capacitar as nossas Forças Armadas, né, com base nas inimizades que a gente tem hoje, porque nós não temos inimizades hoje. Vamos nos preparar, né, os nossos militares e as nossas Forças Armadas, ou seja, vamos estruturar a nossa estratégia de defesa do ponto de vista que a gente possa ter inimigos o quê? Inimigos com capacidade de destruição até, né, grande ou razoável. Vamos pensar primeiramente, por exemplo, na América do Sul. Né? Mas você não tem tropas aqui na América, você não tem forças armadas da América do Sul extremamente belicosas, caras que são incríveis. Né? Mas vamos supor que a gente arruma uma briga, por exemplo, com os Estados Unidos da América. Ferrou! Com as tropas que nós temos hoje. Então ele fala, não pense no inimigo que você não tem hoje. Não pense no inimigo, né, nos países apenas que nos cercam. Pense em o quê? Né? Em capacitar as nossas Forças Armadas para enfrentar o inimigo que nós tivermos pela frente.
Então, por isso que eu falo, nós estamos, lembra? Do 10 ao 0, nós estamos no 2. Nós queremos chegar ao 10. Isso aqui parece muitas vezes até o quê? Utópico. Mas isso se vai crescendo. Não se vai do 2 ao 10 em apenas um ano, em apenas 2 anos. E se vai, né, ao longo de anos. Mas tem que haver implementação dessas medidas. Quando algumas medidas forem implementadas, outras automaticamente se tornam o quê? Impossíveis mais fáceis. Como é que eu vou capacitar as forças estratégicas do Exército por todo o território nacional? Depois que você reposicionar todo mundo, você repensar o efetivo, e você tiver o quê? Os meios de mobilidade necessários, fica mais fácil você ficar deslocando as tropas por todos os pontos do território nacional. Com isso, você pode estar capacitando essas reservas estratégicas o quê? Muito mais vezes do que você faz hoje, né? Você vai começar a integrar as Forças Armadas, onde elas param com esse negócio de apenas de vez em quando se juntarem para fazer exercícios combinados. Elas passam realmente a atuar em rede, se preparando para uma possível situação de guerra. E não para a situação hoje. Hoje em dia a tropa está preguiçosa. Todo mundo, até na tropa mesmo, todo mundo fala aí. Brasil, país pacífico, não vão ter guerra com ninguém. Ninguém se prepara. Ninguém se mantém preparado. Até eu digo que estou meio gordinho já. Mas o homem não era para estar preparado, aquele negócio, né, preparado, usando equipamento, sabendo, né, pular de paraquedas, né, e sendo capacitado a todo momento para uma possível situação de guerra. Né. Diretriz 17. Preparar efetivos para o cumprimento de missão de garantia da lei e da ordem, nos termos da Constituição. Porque as Forças Armadas podem ser chamadas para garantir a lei e a ordem, né? Aí ele fala aqui, preparar efetivos para o cumprimento de missões de garantia de lei e ordem. Hoje em dia, né, os nossos militares são capacitados ou são treinados para a guerra. Beleza? Mas a guerra é o quê? Quando você tem guerra é o quê? O cara de lá quer te matar, não é isso? E você tem que o quê? Se defender, matando o cara, neutralizando ele. Se você vai matar ou não, não sei, mas provavelmente é assim. Então, quando você é treinado para a guerra, é aquele negócio de matar. Né? Matar para não ser morto, defender a posição, avançar, repelir o inimigo. Agora, quando as Forças Armadas forem chamadas para defender a lei e a ordem dentro do país, porque, né, dentro de um determinado estado, né, houve as instituições daquele estado caíram, ninguém respeita nada, saque generalizado. Aí o presidente da República foi lá e decretou o quê? Decretou estado de defesa, lembra? Decretou estado de defesa e ele, como comandante supremo das Forças Armadas, determina que o Exército tome conta, né, dos prédios públicos e contenham manifestações. Pô, mas você só tem o quê? Pessoal treinado para guerra, de morder pescoço do outro, de fuzilar? Quando essa pessoa desembarcar aqui e for lidar com a população que está revoltada porque não recebe salário, está revoltada porque só vê corrupção no país, o cara está treinado para quê? Para guerra. Então ele olha a população e acha que é inimigo. Né? Ou seja, não estão capacitados para atuar, né, para atuar em defesa da lei e da ordem. Aqui ele fala, preparar, né, futuro, preparar efetivas para cumprimento de missões de garantia de lei e de ordem, da ordem, nos termos da Constituição. Então, o país cuida para evitar que as Forças Armadas desempenhem o papel de polícia. Realmente tem esse papo, né? Força Armada não tem que estar na rua, Força Armada tem que estar no quartel. Quem presta segurança pública aqui, até vimos, né? Em relação aos órgãos de segurança pública, né? Federais, estaduais e municipais. Em relação aos órgãos federais, Polícia Federal, não é isso? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Força de Segurança Nacional, que não tinha nem previsão constitucional, né? Daí nós temos o quê? Do Estado, Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar e Polícia Civil, né? Com força de segurança. E os municípios podem ter guarda municipal. Então, falou, militares e Forças Armadas ficam no quartel, porque a segurança, né, a segurança pública, quem presta, né, são essas forças que eu acabei de citar. Militar fica no quartel. Né? Aí ele fala, por isso diz, cuida o país para evitar que as Forças Armadas desempenhem papel de polícia,
Efetuar operações internas em garantia da lei e da ordem, quando os poderes constituídos não conseguem garantir a paz pública e um dos chefes dos três poderes requer, faz parte da responsabilidade constitucional das Forças Armadas. Lembra? Nós vimos, ó, as Forças Armadas têm a missão de garantir a lei e a ordem quando o quê? Quando, né, conclamadas por um dos poderes constituídos, né? A legitimação de tais responsabilidades pressupõe, entretanto, legislação que ordene e respalde as condições específicas, os procedimentos federativos que deem ensejo a tais operações, com resguardo de seus integrantes. Ele fala, né, não existe uma legislação hoje que trate da atuação das Forças Armadas, né, para garantir a lei e a ordem, né, quando for chamada por um dos poderes constituídos para atuar, né, nesse cenário. Não existe lei que ampare a nossa atuação. Portanto, nós vamos atuar desprotegidos. E, né, no Estado de Direito, lembra? Tudo que o Estado faz tem que estar previsto na lei. Então, preparar do ponto de vista de treinamento para lidar com a população, ó, não, esse cara não é inimigo, ele é um brasileiro. Você tem que proteger muitas vezes ele dele mesmo, né? Não é para entrar com cavalaria, subindo, matando todo mundo, porrada em todo mundo, quebrando todo mundo. Não. Conter movimentação, proteger o cara, proteger os prédios. É um treinamento específico, diferente do que se tem hoje, né? E também, né, preparar elas do ponto de vista de legislação, que permita a atuação, né? Diretriz 18. Estimular a integração da América do Sul. Essa integração, aqui, sintetizando, aqui ele fala o seguinte, vou começar a pular algumas explicações e ir na diretriz e explicar algumas delas diretamente. Quando ele fala em estimular a integração da América do Sul, ele fala, ó, vamos conversar com os outros países para que todos possam desenvolver também os seus planos de segurança. Porque se todo mundo desenvolver seus planos de segurança, automaticamente o Brasil que faz fronteira com a Argentina, que faz fronteira com a Bolívia, com a Venezuela, se nós atuarmos em paz com todos eles, e todos eles desenvolverem sistemas de monitoração, sistemas, né, de defesa, automaticamente, se eles forem atacados ou estiverem sendo invadidos, eles já vão dar um alarme e nós já vamos ficar sabendo. Entendeu? A união nesse sistema, nesse contexto, né? Que todo mundo desenvolva o seu sistema de segurança, mas de forma pacífica, integrado com o Brasil. Porque colocar satélites de monitoramento fica muito caro. Pagar e manter isso aí é muito caro. Mas se a gente dividir por todo mundo, né? Será que não fica melhor? Né? Esse sistema de monitoramento dividido por todos os países da América Latina, não fica melhor? Se eles se capacitarem de forma belicosa também, os outros países do primeiro mundo, da Europa, vão passar a ver a América Latina, não, a América do Sul, como um potencial de defesa, como um bloco que todo defendido. Não fica só o nosso país, né, se estruturando de forma com tecnologia e capacitando efetivo. Toda a América do Sul é um bloco de defesa. Que, né, muitas vezes, se for um país da América do Sul invadido, os outros compram a briga. Aí todo mundo já fala, ó, não bota ali a mão ali não, que ali é um vespeiro. Né? Ali é um vespeiro. Porque se você chamar um para a guerra, automaticamente todos vão atender. Já pensou se... Né, já pensou não, um caso concreto aqui, na Guerra das Malvinas. Né? O Brasil tem um tratado internacional com os países da América do Sul, né, que é tipo a OTAN. A OTAN é o tratado dos países da América do Norte. Eles têm um tratado de autodefesa entre todos eles. Então, se você brigou com o país da América do Norte, tu está comprando guerra com os demais. Aí aqui na América do Sul nós fizemos nosso tratado também. Né? Então tem um conselho, né, de defesa sul-americano. E nesse conselho está dizendo que se um país da América do Sul, né, entrar em guerra, for invadido ou for ameaçado, está comprando guerra com todos os países da América do Sul. Aí tivemos esse problema. Né? A Argentina entra em guerra com a Inglaterra pelas Malvinas, você lembra? Isso é muito tempo passado.
As Malvinas, ou hoje chamadas Ilhas Falkland, né, eram as ilhas que eram da Inglaterra, só que a Argentina, durante o governo militar, invadiu essas ilhas, né, aí, só que a Inglaterra, tipo assim, deixa isso para lá, não me interessa por aquilo mesmo. Só que um dia foi alguns anos depois, a Inglaterra foi lá e tomou as Malvinas e declarou, aliás, não, minto, perdão, eu estou mudando a guerra. Essas ilhas Falkland, elas eram ilhas inglesas e ficavam, né, mais próximas à Argentina, muito mais próximas à Inglaterra, mas eram ilhas da colônia, da colônia não, da Inglaterra. Aí a Argentina, né, foi lá e invadiu as Ilhas Malvinas e tomou as Ilhas Malvinas na força. O que o inglês fez? Opa, pera aí, que negócio é esse? Mandou um porta-aviões para lá e houve guerra entre a Argentina e a Inglaterra. Só que a Inglaterra é uma superpotência. A Argentina, em termos de segurança, perto da Inglaterra, quase nada. É tipo 10 não, 8-2. Aí o que malandramente a Argentina fez? Chamou o Brasil para ajudá-la na guerra, né, dizendo que ela estava em guerra declarada com a Inglaterra e que o Brasil tinha que ajudar por conta do tratado, né, de defesa do Atlântico Sul. O que o Brasil falou? Nós assinamos o tratado, mas o tratado versa que nós entraríamos em guerra com qualquer país da América do Sul caso ele fosse vítima da guerra. E foi vocês que foram brigar lá com o inglês. Portanto, você que levou a guerra, então se defende sozinho. Foi. Agora, se tivesse sido o contrário, se a Inglaterra tivesse invadido as Ilhas Malvinas, se elas tivessem, né, o poder da Argentina, e a Inglaterra invadisse, aí o Brasil, pelo tratado, deveria comprar essa briga também ao lado da Argentina. Tá? Então, essa é a ideia. Vamos desenvolver o sistema de defesa por toda a América do Sul. Por quê? Se o meu vizinho está protegido, eu acabo também me protegendo e a gente diminui também o quê? Custos em relação a monitoramento, né, e controle. Tá bom? 19. Preparar as Forças Armadas para desempenharem responsabilidades crescentes em operações de manutenção da paz, né, quando chamados pela Organização das Nações Unidas ou por organismos internacionais, né, as nossas tropas têm que estar capacitadas em missão humanitária. O que é missão humanitária? Nós temos o quê? A disponibilidade, muitas vezes, né, precisa levar o quê? Não só tropas de segurança, mas mais ainda o quê? Médico, dentista, enfermeiro, para poder cuidar de vítimas, né, de catástrofes, né, como ocorreu lá no Haiti, e também vítimas de, né, grupos que tentam se colocar no poder. Então, né, é um tipo de atuação muito diferente da atuação de guerra, onde nós deslocaríamos, sim, militares para fazer, né, a parte de segurança da localidade, a segurança da nossa base, mas muito mais profissionais, né, a nível assistencial, né, logística de alimento, logística de maquinário, restabelecer comunicações, do que propriamente a guerra. 20. Ampliar a capacidade de atender aos compromissos internacionais de busca e salvamento. Bom, compromissos internacionais de busca e salvamento. Um avião que se desloca da França para o Brasil, cai em alto mar. Quando ele cai em alto mar, não caiu ali no mar territorial brasileiro, está em alto mar, mas está mais próximo ao Brasil, né? O avião caiu lá, uma embarcação, né, uma embarcação comercial afundou, né? Tem que haver o quê? Deslocamento de forças de salvamento, né, para salvar bens, primeiro pessoas e também bens. Né? Mas quem vai se deslocar se aquilo não está, se o naufrágio ou o avião quando caiu em alto mar, ou seja, em águas internacionais? Quem se desloca? Porque tem um custo isso, né? Então, está falando aqui, né, que nós temos que capacitar as nossas Forças Armadas também para atuar em missões de busca e salvamento. É a questão que humanitária, né? Não é aquele lance, se o avião é francês, não tem nenhum brasileiro, o avião é francês, só tinha alemão e naufragou em águas internacionais. Então eu, Brasil, não vou me envolver. Deixa isso para lá. Né? A França e a Alemanha que corram atrás. Não.
Está falando que nós temos compromissos internacionais na área de busca e salvamento. E nós podemos ser chamados para atuar nessa área. Está tendo um caso específico agora, se eu não me engano, antes de vir para cá, eu vi uma reportagem, mas foi muito rápido. Parece que um avião ou uma embarcação marítima naufragou na região das Bahamas, né? América Central. Estava saindo da capital Nassau com outro destino. Eu não sei se foi um avião ou foi uma embarcação. Automaticamente, aqueles países daquela região já estão usando suas forças de busca e salvamento para tentar encontrar o quê? Encontrar sobreviventes. Tá? 21. Desenvolver o potencial de mobilização militar e nacional para assegurar a capacidade dissuasória e operacional das Forças Armadas. Bom, aí aqui está dizendo, desenvolver o potencial de mobilização militar. Mobilização militar já sei que é o quê? A capacidade de eu me deslocar dentro de teatros de operação, né? De forma a dissuadir, né, forças, né, hostis. Aí ele vai falar aqui o seguinte, existe uma ordem internacional hoje que os países, né, conseguem se defender, né, cada qual no seu território nacional, firmando as suas posições, diante de que os países são soberanos. Cada um manda no seu território nacional e desenvolve as políticas que acham pertinentes. Mas vamos supor que haja um clima de desordem internacional. O que seria um clima de desordem internacional? Duas potências entram em guerra, né? E essa guerra de duas potências, por exemplo, está um problema sério entre China e Estados Unidos hoje, né? O presidente americano que vai entrar agora, que é o Donald Trump, né, em relação a Taiwan, ele está reconhecendo Taiwan como sendo o quê? Um país independente. A China já mandou o recado para o americano, que ele tome conta da casa dele, porque a China toma conta, né, da vida e, né, do território dele. E a China considera que Taiwan, né, ela é uma área de influência chinesa, ela pertence à China. E Taiwan fica dizendo que é um país independente. Ele já foi lá dizer, não, Taiwan é um país independente, reconheço Taiwan como um país independente. A China já começou a pisar nas suas tamancas. A China tem poderio nuclear, são os maiores, né, consumidores, né, a nível de população, né, mundial, é um grande potencial consumidor, né? Então, vamos lá. Vamos supor que entre em guerra China e Estados Unidos. Pela quantidade de população, eles vão brigar pelo Pacífico, né? A briga é pelo Pacífico. E é claro que a China de cara já vai tomar o Japão todo, né? Porque a China já odeia o Japão. Porque o Japão, há muito tempo atrás, Segunda Guerra Mundial, invadiu a China lá, né, e deu um couro lá no chinês. Então, de cara, né, essa rixa de Japão e China, a China já vai passar por cima do Japão, né, já vai varrer a região do Havaí ali, e os Estados Unidos, um poder belicoso também incrível. Aí nessa aí, a Coreia do Norte, de repente, compra uma guerra pelo vermelho, né, que a Coreia do Norte é vermelha, tu já começa a mexer também com outros países ali na Ásia. Imagina uma guerra deflagrada. Vai haver uma desordem internacional. Refugiado para tudo quanto é lugar. Beleza? Aí vamos lá, embarcações de outros países tentando passar pelo nosso território nacional, né? Muitas vezes, né, outros países tentando comprar a guerra. Cria-se um clima, um problema internacional. E aí? Nosso espaço aéreo podendo ser violado, né? Querendo violar nosso espaço aéreo para cruzar vamos supor, cruzar a América do Sul mais rápido de um país para o outro, né? Como é que funciona aí? Aí está dizendo que nós temos que desenvolver a nossa mobilidade militar, o potencial da nossa mobilidade militar, diante desse cenário de crise internacional, para que a gente possa, né, se deslocar a determinados pontos necessários para dissuadir, ou seja, né, dissuadir é o quê? O que é dissuadir? Desestimular a concentração de forças inimigas no mar territorial brasileiro. Muitas vezes não é força inimiga com o Brasil, mas são concentrações de forças, né, no nosso mar territorial, concentrações de forças terrestres perto das nossas fronteiras. Então nós, embora não estejamos na briga,
nós temos que ter a capacidade, né, operacional para nos mobilizar de forma rápida para mostrar, ó, esse país é nosso, nós estamos protegendo. A briga não é conosco, nós não queremos entrar na briga. Mas, se for necessário, estamos aqui. Então, respeite a minha soberania, respeite meu espaço aéreo, né, respeite, né, o território nacional, não cruze tropas, né, não cruze suas tropas sem a minha permissão, porque hoje, para tropas, né, armadas, né, cruzarem o território nacional, tem que ser autorizada pelo presidente da República, que não pode autorizar imediatamente.